boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse encontro virtual. Nós da casa nos sentimos muito satisfeitos quando vemos lá a quantidade de visualização dessas palestras. Não é um exagero de visualização, mas é um número muito bom. Isso nos alegra de saber que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de poder assistir às palestras promovidas ali pela nossa casa. Nós teremos conosco essa noite Antônio Chayum, que já fez várias palestras virtuais aqui para nós. Todos eu acho que já o conhecem aí, mesmo que seja, pela telinha do computador e do celular. Nós agradecemos muito o Antônio por essa disposição dele em participar nesse nosso projeto, de poder sempre que chamado, preparar uma palestra. Muitas pessoas não sabem, mas é complicado para nós espíritas, que estávamos muito acostumados a fazer as palestras de formas presenciais. E de repente nós tivemos que nos adaptar a esse novo modelo, a entender um pouco mais de tecnologia. Então a gente sempre agradece muito essa turma, porque eles se esforçaram muito para se adaptar, e agora nessa continuidade eles estão de mãos dadas conosco, de mãos dadas com todos vocês, para que possamos passar essas segundas-feiras aí ouvindo algo de bom. Então muito obrigado, Antônio, que Deus o ilumine, o ampare na sua luta, na sua vida, que ele tenha muita sustentação para continuar com essa tarefa, pois é uma tarefa muito importante para todos nós. Vamos agora nos preparar para dar início aos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos, rogando ao Pai, rogando a Jesus, a luz que nós precisamos para seguirmos avançando, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, mas que não percamos dos nossos interesses e objetivos essa vontade íntima de sermos um pouquinho melhor a cada dia. Pois só assim, o dia que não mais aqui estivermos e partirmos para o mundo real, o mundo espiritual, vamos ter aquela sensação íntima, agradável, de que fizemos de tudo, o possível e o impossível, para que pudéssemos, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que quando chegamos. Que Deus ilumine a vida de cada um de nós. Que Jesus nos guie através dos seus ensinamentos. E que esses ensinamentos e que essas luzes estejam sempre conosco, aonde estivermos, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição
de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Muito boa noite aos queridos amigos, companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Com renomada alegria que nós estamos aqui novamente para podermos ter esse bate-papo descontraído, falando sobre um tema muito interessante, utilizando a palavra ressignificar. Ressignificar significa o verbo transitivo, não é? Que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou a alguém. Ela está relacionada com o processo de ressignificação, um método da neurolinguística que faz com que as pessoas possam dar novo significado a acontecimentos da vida a partir da sua mudança na percepção do mundo. E o verbo significar pode ser substituído por sinônimos como redefinir, transformar, transmutar. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos recentemente e dar um contexto para o nosso estudo de hoje. Quando nós observamos a palavra ressignificar, eu nem sabia que existia essa palavra, para começar. E nós fomos então fazer uma viagem de férias, eu e a minha esposa, e nas cercanias de Campos do Jordão, existe ali alguns pequenos vilarejos, algumas pequenas pousadas, e num desses caminhos estava escrito assim: café com meditação. Nós achamos interessante esse nome, café com meditação, e nós fomos então conhecer. Gente, lá não tinha ninguém, mas debaixo da árvore havia um casal praticando yoga. Eles estavam ali numa tarde bonita, gostosa, o casal praticando yoga. Esse casal nos recebeu, a esposa adentrou-se para dentro e o senhor, chamado Eduardo, foi falar da sua vida pessoal. Descreveu o que ele era, um locutor da Globo, famoso, que fazia as vinhetas da Globo, e que depois de algum tempo ele se aposentou, afastou-se, né? Não é se aposentou, né? Ele não é tão velho assim, 50 e poucos anos de idade, está jovem, né? Então ele afastou-se do programa porque ele perdeu o significado da vida para ele, estava sem sentido. E ele foi então, adquiriu, com o acerto da televisão, com a rescisão do contrato, deu para ele adquirir uma pequena chácara, aonde ele construiu um lugar muito lúdico, muito bacana. Então eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, aqui na tela, vou mostrar para vocês, ó. Esse é o ateliê dele, ó. Tá vendo? Esse é o ateliê do Eduardo, ó. Vocês podem ver que tem aí madeiras de toda a origem, né? Mas como é bem organizado, ó, onde ele faz os seus trabalhos manuais. Olha o trabalho manual que ele faz, ó. Essa aqui é uma borboleta
Esse aqui, um beija-flor, um elefantinho e uma pipa, né? Então esse é o trabalho dele. E nós achamos muito interessante quando ele dá o testemunho que ele, voltando aqui a câmera para nós, do quanto ele pode ajudar pessoas que estão em busca do equilíbrio espiritual. Tanto que ele tem facilidade de ajudar essas pessoas, não é facilidade, é oportunidade, seria melhor dizer. Então o Eduardo, ele nos contou das decepções, dos problemas que ele teve e o quanto foi importante para ele exercer essa atividade do trabalho manual, trazendo para cada objeto um número, uma qualificação, um desenho, uma exclusividade. Então cada objeto que você compra lá, por mais barato que seja, existe ali uma exclusividade. Ficamos ali com ele 2 horas, absorvendo, ouvindo, achando tudo muito interessante daquilo que ele nos relatava. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Então, quando nós íamos embora, voltamos para o nosso hotel, que nós estávamos descansando em Campos do Jordão, e eu fiquei pensando, como que nós poderíamos usar esse ressignificar na doutrina espírita? Onde tem uma passagem na doutrina espírita, no Evangelho, que eu pudesse utilizar para trazer esse exemplo para a nossa vida? Aí, gente, eu procurei por vários dias sem achar algo que me encaixasse nisso. Até que eu li de novo a parábola do filho pródigo. E até entendi que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos, talvez, porque eu sempre falei sobre o filho pródigo, mas eu nunca havia pensado sobre o outro filho. Então, para que vocês possam absorver como eu absorvi, e meu desejo é que vocês sintam o que eu senti ao ler, eu vou aqui ler fielmente, né? Vou tentar ser fiel à leitura para que vocês possam entender. Apesar do nome tradicional atribuído à belíssima e esclarecedora metáfora de Jesus, parábola do filho pródigo, talvez fosse interessante chamá-la para fins didáticos parábola dos 2 filhos, ou algo semelhante. Poderíamos sugerir parábola do filho pródigo e do filho obediente, destacando também o papel do filho tradicionalmente menos comentado e estudado. A gente nunca falou, a gente não comentou sobre o filho mais velho, né, o primogênito. Essa sugestão é baseada em uma reflexão simples. Na verdade, ora agimos como o filho pródigo, ora agimos como o filho obediente. Portanto, somos os 2 filhos, tendendo a cada momento que passa para um ou para outro lado, dependendo dos nossos valores espirituais, do contexto de vida que enfrentamos e do que estamos sentindo em relação à vida em cada instante, sobretudo em relação a nós mesmos e a nosso irmão. Vou dar uma paradinha aqui e vou ler para vocês a parábola do filho pródigo, comentando com vocês, né? Comentando. Então vamos lá. O que eu quero dizer? Vocês lembram dessa história? Vamos resumir, né? Que nós temos só 30 minutos. Então nós vamos relembrar a parábola do filho pródigo. Havia então o ancião. Vamos entender que esse ancião é Deus, tá? Vamos entender isso. O ancião nessa parábola é Deus. E ele tinha 2 filhos então, o mais jovem e o mais velho. O mais jovem, depois de reflexão e com o desejo de conhecer a vida, de conhecer o mundo lá fora, ele pediu ao pai, falou: pai, é o seguinte, eu estou querendo fazer diligências, eu estou querendo vivenciar a vida lá fora, e eu queria que o senhor me desse a minha parte da minha herança. O pai então pensou
e falou o seguinte: tá bom, já que é seu desejo, olha para você ver que situação. Nós vamos analisar isso aqui, você vai ver que é muito legal. Concedeu, foi lá e deu a parte do filho mais jovem. Ele pegou essa parte e saiu pelo mundo, gastando de maneira descontrolada essa herança, porque ele não tinha costume, ele não tinha conhecimento, ele não sabia como usar esse recurso. Então ele foi conhecer outros lugares. E quando a gente vai conhecer outros lugares, que a gente não prepara para a viagem, não arruma direito a nossa mala, o que acontece? A gente compra exagerado, a gente não calcula quanto vai gastar, a gente não sabe aonde vai parar, e nós gastamos tudo muito rapidamente. Filho pródigo, mais jovem, ele conheceu coisas que ele não conhecia: mulheres, festas, lugares, bebida. Ele experimentou de tudo um pouco. E aí, o dinheiro foi acabando. Quando ele não tinha mais dinheiro, ele pegou e pensou o seguinte: bom, agora eu tenho que trabalhar, porque senão como é que eu vou comer? O meu dinheiro acabou. Mas como ele também não era experiente, não tinha prática com nada, aonde ele foi conseguir trabalho? Ele foi conseguir trabalho no local mais imundo daquela época, aonde quem não tinha qualificação, não tinha condição de fazer nada, era designado para ir para ali, tomar conta dos porcos de uma fazenda. E o que é pior? Vocês sabem que naquela época, lá eles tinham uma vagem que eles davam para os porcos, amarga. Tudo tinha na natureza. E essa vagem amarga, que não tinha nutrição, que não servia para o homem, só alimentava os porcos. Foi isso que ele passou a comer, foi isso que eles deram para ele comer. Porque também tinha a mesma vagem, só que agora doce, e que era nutritiva. Inclusive foi essa que João Batista comia quando ele saía pregando sem comer, essa que ele encontrava pelo caminho. Muito bem, vamos continuando raciocinando. Ele já estava muito fraco, muito triste, muito acabunhado, com vontade assim de perder-se, tirar a própria vida. Aí ele pensou, falou: puxa vida, lá no meu pai, na fazenda onde eu morei, fazenda onde eu morou, uma comunidade assim, mais ou menos, de umas 100 pessoas, 100 famílias, mais ou menos. Estou dando assim, sendo generoso, porque tudo era uma comunidade pequena. Lá no meu pai, pelo menos eu vou ter a comida, e vou ter um lugar para dormir, eu vou ter dignidade. Então, eu acho que eu vou voltar para o meu pai, porque ele não vai me negar o trabalho. Assim ele fez. Quando ele estava voltando para o seu pai, de longe, o pai avistou o filho voltando. Quando ele avistou, gente, os anciões naquela época eram muito respeitados, né? E o pai já havia se sentido humilhado pelo filho ter partido, porque para vender um pedaço de terra, para vender uma parte lá, toda a comunidade ficou sabendo. E não era assim um negócio igual aqui que você anuncia, igual nos tempos de hoje, né? E logo você vende, porque terra era algo de muito valor. Então o pai já tinha se sentido acabrunhado com aquilo. Muito bem. Quando ele avista o filho, ele sai correndo para encontrar o filho. E uma das características do ancião na época era andar devagar, de cabeça erguida, porque ele era muito respeitado. Diferente de hoje, naquela época os pais é que davam aos filhos a última palavra. Então o pai corre para encontrar o filho mais novo, na parábola o filho pródigo, abraça o filho, dá um beijo de um lado e um beijo do outro. Para a comunidade significava que aquilo era o perdão do pai aceitando o filho de volta. O filho muito sem graça, né? Quis falar para o pai os motivos que trouxeram ele de volta, e o pai falou: meu filho, seja bem-vindo, esta é sua casa.
não cobrou nada dele, não recriminou, não fez nada. Chamou um dos seus capatazes, um dos seus empregados e falou: ó, eu quero que ele tome um banho, que ele vai usar a túnica, a roupa que era usada pelos membros da família, pelo dono da terra. Traga para ele sandálias, porque os outros andavam descalços. Quem andava com sandálias era só os filhos do dono da terra. E o anel, que significava fazer parte da família. E manda matar um boi. E convide a todos, porque eu tenho muita alegria que o meu filho voltou. Muito bem. Para um ancião falar isso, gente, ele estava indo contra toda uma comunidade. Estava indo contra todo um costume da comunidade. Se ele não tivesse feito isso, a comunidade não aceitaria ele de volta. Então o pai fez isso, demonstrando o amor paternal. Ali estão os preparativos, matou-se então o boi, estava todo mundo alegre, festejando. Enquanto isso, o filho mais velho, que no caso aqui que nós estamos falando é o outro filho, estava trabalhando no campo. Quando um de seus colaboradores, que trabalhava com ele no campo, chegou e falou: você está sabendo que seu irmão voltou? Ele falou: não. Você está sabendo que o seu pai está preparando uma festa para ele, convidando todo mundo e matou um boi? Ele falou: também não. Então, ele veio rapidamente de encontro ao pai e lá já estava a festa. Então o pai, ele chegando na festa, ele falou: não vou entrar, eu não aceito isso não. Meu pai está doido. Meu pai está protegendo o meu irmão. Ele nunca fez nada disso para mim. E o pai, então, foi avisado pelos seus colaboradores. Falou: ó, o filho mais velho seu não quer ir na festa e está criando caso com todo mundo. Então o pai foi lá e falou assim: mas meu filho, o que aconteceu? Aí o filho mais velho, que não conta em lugar nenhum, falou para ele assim: ô pai, está escrito na parábola, eu não saí para lugar nenhum, eu sempre trabalhei todos os dias, eu nunca te decepcionei, e o senhor nunca mandou matar nem um cabrito para eu comer com meus amigos. O que o filho mais velho revelou? Revelou o seguinte: o egoísmo, quer dizer, ele só não fez aquilo que o filho mais novo fez porque ele ficou com covardia, ele foi covarde. Mas o coração dele nunca esteve ali naquele lugar. Ele nunca esteve integralmente nas terras com o pai dele. O egoísmo dele não permitiu nem que ele tentasse demover o irmão de ter vendido a parte dele, porque o filho mais velho sabia que a parte dele era maior do que a do irmão mais novo. Então ele deixou ele embora. E não fez o menor esforço para impedir que ele fosse viver essa aventura. Porque lá no fundo, ele ficou com inveja do irmão. Ele também queria ter vivido essa experiência. Gente, eu nunca tinha pensado por esse lado sobre a parábola do filho pródigo. A gente nunca pensa, né? Então, o pai simboliza Deus, nosso pai, que nos perdoa sempre. E aí, nós nos colocamos da seguinte questão: nós somos semelhantes ao filho pródigo, ao filho mais velho. Qual dos dois? Na nossa condição de seres encarnados, devedores, nós nos colocamos às vezes na posição de um ou na posição do outro. Porque nós somos aqueles que cobram de Deus, porque nós sofremos e não o outro sofre. Porque nós passamos dificuldades e não o outro passa. Porque nós falamos isso sempre, que nós nos sentimos injustiçados. Então a palavra ressignificar tem um sentido muito forte para nós, porque significa o seguinte: não importa o que nós fizemos até agora, o importante é que a partir de agora nós nos tornemos pessoas melhores. Nós possamos dar um ressignificado em nossas vidas. E como ocorreu com o filho pródigo, Deus, que simboliza esse pai da parábola,
sempre vai nos receber de braços abertos. Sempre vai mandar matar o boi da esperança, da festa, da alegria, quando nós retornamos para o seio do nosso Criador. Quando nós nos arrependemos dos pecados, ou arrependemos das atitudes, não vamos entender como pecado, mas como atitudes equivocadas. Sempre que isso ocorre, nós temos o amparo de Deus sobre nós. Não é legal você pensar assim? Então, como esse amigo, Eduardo, de Campos do Jordão, ele vai lá e pega os pauzinhos daquelas árvores chinesas, né? Aquelas arvorezinhas que você... bonsai, né? Chama bonsai. Você vai lá, corta ela, cria aquela condição. Então tem aqueles pauzinhos ali, ele pega, aproveita aqueles pauzinhos que, vamos dizer assim, que deixa de ser bacana, que eles se perdem, né? Que às vezes se você não souber cuidar, eles morrem. A árvore morre. Mas aquele pauzinho, aqueles galhozinhos dela, ele tem uma durabilidade muito grande. Então ele pega aqueles galhozinhos ali, pega um pedacinho de pau-brasil, né? Porque cada objeto que ele cria é uma madeira diferente, por isso que é único, é de pau-brasil, é de madeira de lei, é das madeiras que dão na Mata Atlântica, são de gravetos, são de tábuas, são de árvores que pegaram fogo, só ficou o restinho final. Tudo ele dá um ressignificado e faz com que aquilo pareça ser uma novidade. Traz uma vida nova ao objeto. Aí eu fiquei pensando assim, cara, como que a parábola retrata a nossa expectativa de trazer para a nossa vida algo novo? Como que nós podemos fazer para, a partir de hoje, ressignificar os nossos erros e fazer com que sejamos diferentes? Muitos de nós precisam ter a experiência física e muitos de nós já não precisa mais, porque já vivenciou essa experiência. Então, queridos irmãos, irmãs, amigos, eu achei maravilhoso trazer essa mensagem para que a gente pudesse compreender o verdadeiro sentido desta mensagem, desta ideia de trazer um significado novo em nossas vidas. Às vezes é difícil para a gente perceber como é um significado novo. Mas se a gente quiser, nós podemos fazer como o filho pródigo fez, de voltar atrás, falar, Senhor, eu perdi tudo que eu tinha de aspecto físico, material, mas eu não perdi a fé, eu não perdi a esperança. Me dá essa nova oportunidade de começar daqui para frente. Porque, queridos amigos, vamos lá, vamos pensar juntos, né? O que a gente leva ao desencarnar? Nem o corpo que nos é emprestado a gente leva. A gente só leva a expectativa de uma vida nova, a esperança de algo novo. Nós levamos as conquistas morais, aquilo que nós adquirimos de bondade, de amor ao próximo. Então, vamos então aproveitar esse ano que começa agora. Nós estamos no primeiro mês de 2023. Vamos aproveitar este ano para que a gente faça diferente. Não vamos olhar para trás com nostalgia, com lamentação, com pesar. Vamos olhar para trás apenas com oportunidade de fazermos melhores daqui para frente. A gente já escutou o Chico falar isso, né? Nós não podemos mudar o que passou, mas podemos transformar aquilo que virá. Podemos ressignificar, dar um significado novo para a nossa existência a partir de agora, de hoje. Olha que maravilhoso. A gente pode, a partir de hoje, olhar os nossos semelhantes como uma madeira, como uma árvore que a casca foi retirada pelas dores, pelas dificuldades, pelas decepções. Esse semelhante deixou a casca cair.
e a árvore está nua, precisando de reparos. Nós, então, abraçamos esse companheiro. Beijamos o seu rosto de um lado e de outro e convidamos ele para a nossa festa. Essa nossa festa é a festa da compreensão, de entender o que esse companheiro viveu, de procurar abraçar ele com carinho, com afeto, abraçando a nós mesmos, dando um significado maior para a nossa existência. Gente, quantas vezes Deus, na sua infinita bondade, nosso Pai, nos perdoa. Como esse pai que recebeu o filho, depois dele ficar afastado por muito tempo, até gastar a sua fortuna. E qual é a fortuna que nós temos? É a nossa encarnação, é o nosso corpo físico, seja ele saudável, seja ele defeituoso, o corpo que nós temos é o corpo que merecemos. E nós recebemos essa fortuna de Deus para, ao reencarnar, a gente saber usar em favor do próximo, especialmente em favor de nós mesmos. Então é um momento muito especial da nossa vida ao entender esta imensa oportunidade de trazer um significado novo à nossa existência, começando de hoje para frente, começando a fazer da nossa vida um monte de oportunidades, pegando os gravetos que sobraram de todos os acidentes que nós tivemos até agora e construímos uma nova figura, uma figura forte, uma figura que aprendeu através da dor, que aprendeu através dos tropeços, mas que não precisa sofrer para aprender. O sofrimento é uma escolha que nós temos. A dor é uma necessidade para alcançarmos a evolução. O filho pródigo, esse que saiu, não precisou comer lá junto com os porcos, sentir dor, sentir humilhação, para entender a grandeza que era morar com seu pai. Então nós também somos assim. Às vezes nós precisamos sofrer, nós precisamos apanhar para entender a grandeza que é sermos filhos de Deus, para que nós não nos percamos novamente, mas saibamos que Deus, como esse pai da parábola, estará sempre a nos esperar e nos receberá com festas, nos receberá com alegria e nos oferecerá a túnica, o chinelo, o anel, que simboliza a humildade, a fraternidade, a humanidade que nós temos que ter para com os nossos semelhantes, entendendo os seus mandamentos, fazendo parte de novo dessa família de Cristo, que é uma família de amor, que é uma família de paz. Eu deixo aqui para vocês essa mensagem que me tocou muito. Espero que vocês possam pesquisar o que significa ressignificar, que é reconstruir, refazer, começar de novo, trilhar novamente um caminho do bem, dar um significado maior à sua existência. Fiquem com esta mensagem que está no fundo do meu coração, que eu queria muito compartilhar com vocês. O meu assim, muito obrigado, com muito carinho, com muito amor a todos, porque eu realmente amo todos vocês, são irmãos queridos que sempre me acolheram com um sorriso, com um pensamento positivo, com um olhar de amizade e de caridade. Que Jesus possa abençoar a vocês, trazendo muita paz, muita esperança e muito amor em seus corações. Boa noite e muito obrigado.
Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar as nossas vibrações, energização, passe à distância, fluidificação da água. Peço a vocês que coloquem uma garrafinha ou um copo ao lado para que esta água possa ser fluidificada. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos, deixando de lado todos os problemas, as dificuldades. E vamos mentalizando a figura amada de Jesus, seu olhar amoroso, com esta figura em nossa mente, vamos agradecendo, porque aqui estamos em nome desse Mestre, nos unindo em amor e oração. Obrigado, Senhor Jesus, por nos proporcionar esse momento maravilhoso, em que entramos em contato contigo, que muito alegra o nosso coração. Senhor Jesus, nós lhe pedimos a sustentação da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, das equipes espirituais, da equipe de encarnados, todos os trabalhadores, todos os nossos frequentadores, aqueles que estão em tratamento, e os nossos seguidores virtuais, para que nesse momento, cada um deles possa receber as suas bênçãos, uma chuva de bênçãos, refazedora de toda a energia. Obrigado, Mestre querido, pela sua presença em nossa vida. Nós te rogamos, Senhor, pelo nosso planeta, por todos os locais de conflito. Te rogamos pelo nosso Brasil para que haja paz e luz. Te rogamos para que teu olhar amoroso possa chegar até o nosso planeta, do qual tu és o nosso comandante. Te pedimos, Mestre, por todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que nesse momento estão na pátria espiritual, porque retornaram após terem cumprido o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, para que o Senhor os ilumine, os fortaleça, para que tenham bom ânimo, para continuarem a sua caminhada espiritual. E ao mesmo tempo pedimos para que todos os familiares que perderam seus entes queridos também recebam a tua luz fortalecedora, para que possam aplacar as saudades e que tenham resignação diante da vontade do Pai. Te rogamos, Mestre querido, pelas famílias, pelos lares. Rogamos a Ti que entre em cada lar, levando a Tua luz, levando a união, o amor, a cooperação entre os familiares. Te rogamos também pelos nossos familiares, para que onde estiverem também possam participar desse banquete de amor e de luz. Que possam receber as energias refazedoras e a tua proteção, Mestre querido. Te rogamos por todos os nossos irmãos que sofrem por algum motivo, que passam por provas, expiações, por dificuldades, para que também se fortaleçam
diante das adversidades da vida, para que não desanimem e continuem nessa batalha que é a nossa vida. Senhor Jesus, olha para todos os nossos irmãos que estão em depressão, em tristeza, muitos sem objetivo de vida. Consola a cada um, Senhor, e lhes conceda a energia necessária para que possam ultrapassar esses momentos difíceis. Olha para cada um de nós que aqui estamos em oração contigo. Leva o nosso clamor ao nosso querido Pai, a Deus, o Criador de todas as coisas, para que Ele conceda a fortaleza que necessitamos para lidar com todas as dificuldades que surgem para todos nós. Que não desistamos, Senhor Jesus, das missões a que nos propomos antes de vir. Que não desistamos daquelas pessoas que nós nos propomos a reencontrar para nos perdoarmos. Que tenhamos fé e esperança sempre em dias melhores. Fluidifica a água por meio da espiritualidade. Coloca ali, Mestre querido, tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso refazimento físico e espiritual. Permita-nos repor essa água durante a semana, para que tenhamos sempre a água fluidificada ao nosso dispor. Senhor Jesus, o Senhor sabe de todos os nossos sofrimentos, as nossas frustrações. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos transpor essas dificuldades, para que possamos perdoar, que possamos aprender a amar incondicionalmente ao nosso próximo, como o Senhor nos pediu. E, acima de tudo, que possamos, nessa encarnação, aprender a perdoar aos nossos inimigos. Esteja sempre conosco, Mestre querido, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Meus queridos amigos, que vocês possam sempre estar conosco, que possam visitar as redes sociais, onde temos tantas palestras, mais de 120 palestras, que estão à disposição para que vocês possam acessar e assistir. E que seus corações possam sempre estar unidos aos nossos corações e unidos a Jesus. Que vocês estejam sempre na presença desse Mestre amado. E não se esqueçam, diante das dificuldades, de elevar os pensamentos e orar, pedindo ajuda de Jesus, que certamente serão atendidos. Um abraço a todos e que o Mestre querido permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.